Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e tenho gravado alguns vídeos com o tema arte e aprendizagem e arte. E não são vídeos que têm continuidade, eles são vídeos pontuais que servem para a gente poder fazer pequenas reflexões sobre esse tema. E hoje vai ser um pouco diferente, eu sempre apareço sozinha, né? Hoje eu trouxe para vocês uma convidada, a Lúcia Montserrat Alves Bueno, e vou pedir que ela se apresente. Eu sou a Lúcia Montserrat Alves Bueno e não moro em Curitiba, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tenho uma jornada no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande especificamente, como artista e arte educadora. E essa é a minha função. Joia. Então, Lúcia, eu queria aproveitar a tua presença aqui. Eu já falei em outro vídeo, mas para quem não ainda assistiu, que você é minha irmã mais velha, eu tenho a honra de ser a sua irmã, né? E eu queria fazer algumas perguntas sobre aprendizagem e arte, porque você tem uma jornada que não é pequena nessa área, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho na formação de outras pessoas que vão trabalhar com o ensino da arte em escolas públicas ou em outros lugares, né? Como professora universitária. Eu trabalhei 30 anos né, como professora universitária, formando muitos alunos. Tem uma brincadeira que um grande amigo meu que já faleceu fazia, que ele dizia assim, que até Matusalém foi meu aluno. E esse processo de trabalho na universidade foi um processo que a gente vai amadurecendo junto também, né, com os alunos, com tudo. Mas assim, o foco principal sempre foi a arte e a educação, como isso pode ser trabalhado nas escolas, como é que esse processo de arte para sensibilizar os alunos, para conhecer, ter ser mais amplo, Um olhar mais amplo, né? E a gente também falava o seguinte, que todas as escolas trabalhavam com Van Gogh, com Monet e mais um outro que eu não me lembro, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. E assim, dentro da própria comunidade a gente tem grandes artistas, né? E a cultura local não era muito divulgada, né? Então a gente começou a trabalhar no processo de arte e educação, não só a cultura local, a brasileira, assim, não deixa de trabalhar os outros também, que são influências muito grandes na nossa jornada, na nossa vida, né? Mas que existem mais pessoas, né? E que às vezes o próprio aluno que está, ele pode ser um futuro artista, desde que ele se conheça mais e tal. Então o nosso caminho sempre foi esse, né? Trabalhando os conteúdos que eu sempre trabalhei uma série de conteúdos diferentes na universidade, mas o que eu considero mais importante foi realmente a arte e a educação, que aí possibilitava ao professor chegar na sala de aula com mais elementos, mais argumentos, né? Formando uma mentalidade, né, da arte como um instrumento importante para o desenvolvimento humano. Exato, não só técnica, né? Porque assim, a técnica a gente aprende mais rápido, mas como utilizar aquela técnica, né? O que aquela técnica pode transformar no indivíduo. Então, esse foi um processo bem interessante que a gente fez. Muito legal.
Além disso, a gente sabe, né, pela proximidade, que a Lúcia trabalha com crianças, trabalha com adultos, agora ela já está aposentada da universidade, trabalha com curadoria de exposições, expõe muito o trabalho dela. Então eu queria que ela falasse agora um pouquinho do trabalho dela com crianças, né? Como é que tem acontecido hoje. Realmente, para mim, trabalhar com crianças sempre foi um desafio. Né? É um desafio porque eu sempre preferi os mais velhos, né? E os pequenos é realmente um desafio. Mas aí eu percebi também o processo inverso, né? O quanto eu aprendo com eles. Né? Então nós trabalhamos, eu não sou sozinha, porque eu não me sinto absolutamente segura ficar sozinha com as crianças. Sempre tem uma equipe, né, que é de apoio e tal. Mas é muito interessante porque a gente vê o processo de desapego da criança, algumas coisas. Tem umas que choram porque querem fazer exatamente igual aquilo que eles viram. Aí a gente vai aos poucos mostrando para eles que não é isso que é importante, que você pode fazer aquele tema da sua forma, do seu jeitinho. E com isso eles vão, aos poucos, né? Eles vão se soltando. Mas eu sempre digo que o aprendizado maior é e na verdade eu acho que é difícil, né? E até para os professores nas escolas que trabalham com arte, porque a gente tem pouca formação no como desenvolver essa autoria, né? Fazer com que a criança se sinta autora, porque o processo de ensino-aprendizagem é sempre muito dirigido. E na arte ele precisa soltar, né? Precisa acreditar que ele pode expressar, ele pode trazer alguma coisa dele, né? E até se desapegar disso não é fácil. Né? Eu tenho um aluninho que é muito interessante, ele quer fazer, ele pega sempre uma referência. E aí ele quer fazer exatamente a cor que está lá. Ele não faz a forma, ele não se preocupa, mas a cor para ele é importante. Aí outro dia eu brincando com ele com a cor, né? Não, olha, se você puser nesse verde, um pouquinho de vermelho vai escurecer o verde e não sei o quê. E ele disse assim, não é de ver, que ficou bem da cor que eu queria. Então, assim, você, com pequenas orientações, eles acabam descobrindo um mundo, né? Eles dizem, olha, eu já estou conseguindo fazer, né? Aí ele mesmo misturando e tal. Então, é muito gratificante esse processo de você sentir do despertar do outro, né? Especialmente da criança. E eu me lembro que há um tempo atrás você iniciou um trabalho com adultos, né? Inclusive eu estive com um dos grupos lá e que chamava Sem Medo de Ser Feliz, né? E que tem essa função de fazer com que o adulto, que às vezes é mais enrijecido do que a criança, se ouse experimentar essa autoria, né? Então, conte para nós um pouquinho como é que está a evolução desse grupo. Esse grupo, Sem Medo de Ser Feliz, ele surgiu porque eu, na hora de trabalhar com as pessoas, eu dizia assim, vamos lá, sem medo de ser feliz. Aí, os próprios alunos deram um nome para o grupo de Sem Medo de Ser Feliz. Mas isso foi há muitos anos, então esse grupo foi mudando de forma, de pessoas, etc. E nós fizemos uma exposição um ano retrasado, que chamava Cores do MS. Aí esse grupo atual resolveu, que tem gente do Sem Medo de Ser Feliz, resolveu adotar o Cores do MS. Se denominar como Grupo Cores do MS. Exatamente. Então, até
no grupo, no Instagram, essas coisas todas, nós somos cores do MS. Mas é um grupo que é muito interessante. E com esse grupo a gente consegue fazer exposições. Né? Porque as pessoas já estão mais amadurecidas. Então, escolher a nossa última exposição desse grupo era São Francisco de Assis. Né? No dia 4 de outubro, a gente abriu a exposição. Foi muito, muito bonito. Né? Cada um representou o São Francisco da sua maneira, do seu jeito. Foi um trabalho bem legal. E agora a gente já está programando para esse ano, pensando já no tema, porque todo mundo daí fica pensando no tema, não sou eu que decido, né? Bem democrático. É bem democrático, porque o São Francisco foi escolhido por elas. E então é um grupo que às vezes, quando entra uma pessoa mais nova no grupo, né, às vezes ele dá uma balançada assim, mas a pessoa logo se integra, porque o grupo é muito agradável, todo mundo... Tem dias que eu tenho que dizer, gente, vamos falar mais baixo, porque é um conversê, é uma troca de experiência, é muito legal, é muito legal. E você falou elas, né? Então parece que é um grupo predominantemente de mulheres. E você, na tua arte, você tem parece que uma predileção por pintar mulheres, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre você como artista, você como pessoa que expõe, que está referenciada em livros de arte do Mato Grosso do Sul, eu acho que seria bacana falar um pouquinho. Até no dicionário da Dalice, né? Aqui em Curitiba, Paraná. Mas, realmente, a mulher sempre foi uma... Eu fiz Belas Artes, né? Então a gente tinha aquele conceito do mais, como eu diria, mais acadêmico, né? Das figuras. E eu comecei a descobrir que eu não precisava ser acadêmica, que eu podia, com poucos traços, fazer as mulheres e tal. Então, é uma coisa que vem comigo, né? Vem comigo. E aí eu tive um amigo, que agora não está em Santa Catarina, que ele dizia assim, você representa a tua vida, né? Porque vocês são tantas mulheres, né? Você fica representando a sua vida e tal. Pode até ser, né? Pode até ser, porque é uma coisa que está dentro da gente e tal. Agora, o que eu percebo, assim, que com o meu caminhar, com o meu andar, essas mulheres mudaram de expressão, de rosto, elas hoje eu acho que são mais alegres, mais luminosas, né? Eu tive uma fase que tinha, bem no começo, quando eu mudei para Campo Grande, que as mulheres eram muito escuras, né? Então, se você fizer uma análise, você vê que as coisas evoluíram. Fizer como é que a gente chama? Uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E assim, eu tenho alunos homens, mas não nesse grupo. O grupo é só de mulheres mesmo. E até outro dia veio um rapaz querendo entrar no grupo, mas ele veio, conversou e não voltou. Né? Eu acho que ele viu tanta mulherada junto que se assustou. Mas eu tenho alunos homens no ateliê quando eu trabalho separadamente. Né? E eu tenho esse ateliê do sábado, onde tem todas as mulheres, cores do MS. Mas eu tenho um grupo na quinta-feira, tenho um grupo na terça, na quinta e no sábado, no sábado à tarde, e que tem homens. E o processo é muito, muito interessante também, né? O processo. E assim, com eles eu ainda não fiz nenhuma exposição, porque nós estamos programando agora para um dos rapazes para uma exposição em abril, né?
já reservei o espaço, tudo, mas eu quero que ele faça individual, porque esse foi um aluno que cresceu muito, sabe? Cresceu muito, eu sempre falo do desmonte das coisas, né? E ele foi desmontando toda aquela rigidez que ele tinha, né? E hoje em dia ele está fazendo um trabalho, e a escolha do trabalho dele foi sobre a violência contra as mulheres. Sabe? Então, e a exposição dele vai ser em torno disso. Em torno disso. Muito, muito interessante. E eu, normalmente, eu participo, como eu sou da confraria socioartista, então todas as exposições da confraria eu sempre participo, e aí participo com os meus alunos, né? E agora eu tenho marcado uma para setembro e uma individual, né? Lá, nesse espaço mesmo que eu marquei para o Fernando. E então eu estou sempre produzindo e sempre aprendendo, porque eu acho interessante como é que a gente vai descobrindo, né? Às vezes as pessoas dizem assim: por que você não volta a pintar seda? Eu tentei, mas parece que não é mais esse momento, que esse momento já passou, né? Então, mas você fazia seda tão bem, não sei o quê. Eu fiz exposições só com pintura em seda, né? Com as mulheres na seda, né? Até uma das exposições chamava-se Elas nos Bastidores. Então, eu fiz no bastidor mesmo, de bordado, né? E pintei a seda, estiquei a seda no bastidor. Então, ficou bem interessante também, mas já faz bastante tempo. Hoje em dia, a última exposição que nós fizemos, de um grupo de mulheres do grupo da confraria, a gente fez um trabalho sobre, o nome da exposição era Elas Fora da Casinha. E assim, o processo nosso, a gente estava estudando História da Arte, e aí quando a gente começou a chegar naquelas que os artistas eram mais ousados, contemporâneos, uma das nossas colegas ganhou de alguém um monte da frente do ventilador, né, dessa caixa do ventilador. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Eu fui aí, as minhas coisas anteriores, e achei algumas sedas e trabalhei o ventilador com trançado a seda, né? E cada um fez uma coisa, ficou muito interessante, ficou bem interessante. E o nome da exposição era Elas Fora da Casinha. Da Casinha, Elas Fora da Casinha. Legal. Então, nada era assim tradicional, entendeu? Tudo, nós fizemos uma instalação no meio com um manequim, e a mulher a gente jogou uma tinta vermelha, só que ela ficou marronzada, assim, ficou mais interessante, eu achei, sabe? Do que o vermelho fora. E aí a gente foi juntando coisas em roda dessa mulher, ficou muito bom, ficou bem interessante. Então, pelo que a Lúcia está contando para nós, né, ela não trabalha a arte e a aprendizagem voltada somente para o indivíduo, né? Também para o indivíduo, mas ela faz também um trabalho social, né, que vai um trabalho de conscientização, né, a arte levando a mulher como autora, levando a questão da violência contra a mulher e outros temas que vão surgindo, né? E talvez isso, não sei se tem uma relação com o fato de você ter sido diretora do Museu de Arte Contemporânea. Queria que você terminasse a nossa entrevista falando um pouco disso, como é que a gente leva essa aprendizagem para o social. Né? A direção do Museu de Arte Contemporânea foi um grande aprendizado para mim, né? Porque eu trabalhava com arte e educação, mas nunca trabalhei dentro de um museu. Né? Que existem características muito diferentes que você tem. Estudei muito, estudei bastante,
E aí, a gente, dentro do museu, a gente fazia oficinas chamando a comunidade para participar dessas oficinas, então, quando vinha, às vezes a gente conseguia trazer um artista de fora, ele fazia uma oficina, então era um meio de divulgar. Eu vejo aqui, eu fui aqui nesse museu, o Museu do Olho. Do Olho, que é muito grandioso, né? Mas o nosso museu é um museu pequeno, muito bonito, que infelizmente está degradando, desativado por falta de cuidado. E nosso museu nunca foi cobrado. Ele sempre teve acesso livre das pessoas. Então, um trabalho que eu considero assim, muito interessante que a gente fez no museu foi trazer as escolas. Né? Eu sempre falei para as meninas do museu que meu grande sonho era ter um ônibus para ir buscar, né? Porque era muito fácil você trazer as escolas não públicas. Era fácil, as particulares eles tinham ônibus, né? Têm ônibus ou se coletam e pagam um ônibus e vêm. Agora, as públicas é mais difícil, né? Então, nós conseguimos muitas escolas públicas também, mas elas têm mais dificuldade. Se a gente tivesse um ônibus no museu, a gente podia ir buscar, trazer, tudo isso, né? Mas, enfim, foram experiências muito, muito, muito boas. E eu acho que quando fechou o museu, que ele está fechado, a gente fez um abraço, né? Fez um movimento do abraço e tudo. Infelizmente não tocou muito essa parte política, né? Que não se preocupa muito com a questão cultural. Ela é mais preocupada com a questão do agro. E até eu tive outro dia numa exposição que eu quero contar rapidinho, que na Universidade Federal a gente fez uma exposição lá da confraria, e era uma semana de arte, né? E o que eles fizeram lá, o pessoal do curso de arte? Pintaram um trator. Pintaram um trator, e esse trator, ele rodava a universidade, pelos campos ali perto, divulgando as exposições e as atividades artísticas que teriam aquela semana. Eu achei maior barato, porque a diretora explicando, né, foi até uma menina que foi minha aluna, dizendo assim, não, vamos juntar, já que existe o agro, vamos juntar o agro com a arte, mostrar como a arte ela pode estar em qualquer lugar. Né? Então foi muito, muito interessante. Eu achei assim bem interessante. São programas de conscientização social, né? E que a arte, vamos dizer assim, ela toca, né? Porque ela chega por um outro canal, né? Então, acho que a arte e a aprendizagem é isso, né? Você pode trabalhar com um sujeito, com um pequeno grupo, com escolas e com a comunidade como um todo, para ir desenvolvendo a consciência de que a arte é uma expressão humana necessária para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem humana. Então, eu quero agradecer muito a você, Lúcia, deixar um tempinho para você se despedir da nossa entrevista, para daí a gente fechar. Eu que agradeço, né, Laura? Eu acho que é uma oportunidade ímpar, assim, o fato de poder fazer essa entrevista e relatar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, de alguma forma, né? Então, eu agradeço demais e sempre vir para Curitiba e ter outros contatos sempre enriquecem e aumentam, né? A capacidade da gente, o nosso aprendizado, né? Aumenta o aprendizado. A troca que acontece entre nós duas também, os passeios que a gente vai fazer juntos. Tudo isso é muito bom. Eu acho que isso também vai enriquecendo, né? E é importante para quem está nos ouvindo. Eu quero agradecer muito a você que nos assistiu até aqui, né?
Se você curtiu, inscreva-se no canal. Se você gostou, divulgue para os seus amigos, né? E assim, embora a intenção não seja ter o maior número de cliques, o maior número de visualizações, né? Mas a intenção é que outras pessoas possam vir fazer reflexões junto conosco aqui nesse espaço. Muito obrigada e até o próximo vídeo.